Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a esse canal que fala sobre nutrição e espiritualidade livre. Sou Lohane Medeiros, nutricionista esportiva e terapeuta integrativa. Hoje eu vim falar sobre cone hindu. Você já ouviu falar sobre cone hindu? Não? Então fica comigo que eu já vou falar sobre ele. Eu já tô até aqui com os dois na minha mão, posicionados aqui. Eles são feitos de tecido de algodão, de cera de abelha e parafina. Alguns cones já têm óleo essencial contido nele e que potencializa o tratamento com o paciente, de acordo com o que ele precisa. Então, se você vai tratar um paciente que ele precisa tratar ansiedade, sono ou hiperatividade, a gente vai usar um cone de lavanda, por exemplo. Se o paciente está muito constipado, muito congestionado, uma sinusite muito grande, ou uma otite, ou uma infecção de garganta, a gente pode tratar com os óleos essenciais que são cítricos, como a laranja amarga, melaleuca, limão siciliano, que eles vão auxiliar o paciente nessa expectoração de muco. Como é feito o trabalho com cone hindu? Muita gente diz que o cone hindu é para tirar cera do ouvido, quando na verdade ele não retira a cera do ouvido. Muita gente acaba a sessão, corta o cone no final, desenrola ele, aí fala, olha que trabalho foi bem feito, tá aqui, ó, toda a cera do seu ouvido está depositada no final. Isso é mentira, isso é enrolação. A cera ela vai derretendo e ela vai caindo aqui dentro, e ela fica depositada no finalzinho do cone, tá? Não é a cera do teu ouvido. O cone, ele tem uma marcação, ou ele tem essa marcação em prata ou em dourado, ou ele tem a marcação de uma fita vermelha. É só até aqui que a gente tem que usar o cone para uma margem de segurança, afinal de contas a gente vai tacar fogo na pontinha. Ele vai virar como se fosse uma vela. Então, ele tem a margem dele de segurança para você não se queimar e não queimar o paciente. Então, não passe na marca quando for usar. E observe, caso a pessoa esteja fazendo em você de uma forma que você veja, você fica vendo a marcação, tá? O cone, ele tem os benefícios, como eu já citei anteriormente, e muita gente utiliza, segundo a medicina tradicional chinesa, para alinhamento de chakra, para tratar uma dor local através do calor, para tratar questões emocionais e energéticas. Eu, particularmente, só utilizo em caso de problemas de crânio e face, tá? Não utilizo ele para alinhamento de chakra, nem para outra situação de dor local. Eu prefiro, nesse momento, usar uma outra técnica que não é essa. E como é o procedimento do cone hindu? Você acende a pontinha dele, você bota fogo na pontinha, ele vai virar uma tocha. E esse calor, ele vai descendo, essa fumaça em espiral, e vai sair aqui, nesse finalzinho, nessa pontinha aqui. Essa pontinha é depositada no ouvido do paciente, que precisa ser protegido, precisa ser isolado, porque essa fonte de calor precisa passar por dentro da cavidade auditiva para fazer o tratamento que precisa ser feito. E aí você precisa fazer de um lado e depois fazer do outro lado, sempre protegendo esse ouvido, protegendo esse paciente, porque afinal de contas é fogo. Para potencializar isso, eu utilizo óleo essencial de acordo com o que o paciente precisa. Se o paciente está muito constipado, eu vou usar um tipo de óleo essencial. Se o paciente não consegue dormir, está com insônia, a gente usa outro tipo de óleo essencial. E aí, ao final, ele dura aproximadamente de 10 a 20 minutos em cada ouvido, mas o cone em si, ele dura 20 minutos. É necessário ter cuidado com esse ouvido depois que é feito o cone hindu. 2 horas depois de você fazer o cone hindu, tem que ter uma proteção nesse canal auditivo. Sem falar que esse ouvido não pode cair resíduo de cera dentro desse ouvido jamais, gente. Não pode ter, você tem que estar atento ao seu paciente o tempo inteiro, o que ele está relatando. O que seu paciente tem que passar para você é que ele está ouvindo um barulho como se estivesse ouvindo aquela conchinha do mar. Aquele barulhinho de água, é o barulhinho da fumaça. O paciente não pode ter resíduo dentro do ouvido, não pode cair cera dentro do ouvido desse paciente, tem que ter um cuidado com esse ouvido. Possivelmente, se a pessoa não tiver feito a lavagem de ouvido ou produzir muita cera, ou tiver com o ouvido com excesso de cera, depois que você tira o cone, provavelmente na entrada do ouvido, aqui no externo, vai ficar um pouco com cera. E aí você pega um cotonete, limpa esse ouvido do paciente e bota um algodão, tá? Independente de sair cera ou não, tem que colocar um algodão para proteger esse ouvido.
E depois também tem um cuidado com esse ouvido que está quentinho. Então ele não pode pegar vento direcionado, gelo, você mergulhar em piscina, tomar banho gelado logo depois que fez. Tem que prestar atenção e aguardar 2 horas para você fazer qualquer coisa que venha agredir esse ouvido. O ideal é você não fazer o cone e ir para um lugar com barulho muito alto ou ficar com barulho muito agudo perto da cabeça, porque o ouvido tá limpo. Então você precisa tomar um cuidado, porque senão, como ele tá com uma sensibilidade, tá quentinho, e você dá um choque térmico nele, o tratamento pode piorar. Se você for para um lugar muito agitado, com muito barulho, você pode sentir um desconforto muito grande e acabar fazendo uma enxaqueca ou ter uma crise de labirintite, principalmente quem já tem labirintite mesmo. Então, tem que tomar um cuidado com esse ouvido depois que faz. Além dos pontos que eu falei, dos ouvidos, que a gente faz esse tratamento entre um ouvido e outro, quando o paciente está muito constipado, quando ele está com muita dor na face, em decorrência de sinusite ou enxaqueca, eu gosto de fazer direcionado no ponto que ele está me trazendo. Eu vou jogar, se ele está com uma sinusite muito grande, no ponto da sinusite. Se ele está com os seios da face muito cheios de secreção, eu vou fazer em cada lado desse ponto, para que ele tenha uma respiração melhor, tá? E em coadjuvante, eu gosto de fazer também a auriculoterapia. Trabalho com os pontos de cristal. Não é comprovado, ainda não tem nada comprovado a diferença de você trabalhar com cristal e você trabalhar com semente nos pontos de auriculoterapia. O importante é você estimular os pontos. Eu trabalho com cristal porque eu gosto de cristal, eu acho que o trabalho com cristal ele flui melhor do que com sementes. É uma questão do terapeuta, tá? Uma coisa pessoal minha. Então, além da estética ser mais discreta na orelha, porque ele é bem discretinho, eu prefiro trabalhar com cristais à semente. Não que uma coisa seja ruim e a outra seja boa. Não, não tem nada a ver, é só uma coisa minha, tá? E o porquê que eu gosto de colocar os cristais depois? Para que o paciente continue estimulando os pontos que estão inflamados em casa, que seja um trabalho contínuo. Que não seja interrompido só o cone, tchau e benção. Não, para que ele continue aí por mais alguns dias tratando dessa inflamação ou infecção que ele está passando. Essa foi mais uma técnica que eu utilizo muito em consultório, que vem ajudando muita gente a tratar labirintite, gripes, resfriados e dores crônicas. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta o vídeo e se um dia puder, você faça uma experiência dessa com cone duplo para você ver o quanto ele é relaxante, o quanto é terapêutico, o quanto que resolve aquela dor enjoada no momento, o alívio que dá, a sensação que traz de alívio quando você está passando por um processo de inflamação ou de infecção de face. Um beijo no coração, tchau, tchau!